Na nossa válvula unitária, os tamanhos, os gatilhos nas embalagens e os tamanhos estão especificados. Quando o código de barras quadrado é escaneado, as medidas podem ser vistas aqui. Ao mesmo tempo, as partes dos waffers também têm seus tamanhos e gatilhos indicados nelas. O ponto sensível em que focamos nas válvulas é a precisão do assento. No assento, o desbaste do diâmetro e da face traseira é feito simultaneamente, então eles são usinados com tolerâncias de meio micrômetro. Nossas tolerâncias de diâmetro têm uma precisão de ovalização de meio micrômetro. Ao mesmo tempo, as tolerâncias de diâmetro são inferiores a 1 micrômetro. Elas são feitas com gatilhos diferentes. Aqui nas válvulas, em termos de vida útil em bancada e qualidade, a qualidade da superfície é feita com um material resistente ao atrito e ao impacto, e em um veículo utilizando diesel de alta qualidade, pode rodar de 1 milhão a 1,2 milhão de quilômetros. Sua durabilidade também é bastante alta. Na nossa retífica sensível, especialmente nossas superfícies são retificadas com grande precisão. As faces finais e especialmente os pontos angulares do assento, vamos examinar isso em detalhe no microscópio. Lá no microscópio, estamos visualizando exatamente a área do assento da válvula. Podemos ver a sensibilidade inicial, o detalhe exato do ponto de vedação com o corpo da válvula. Aqui entre a borda inferior totalmente contornada e as bordas superiores ele. Veda exatamente no ponto médio, o ponto de fechamento da válvula com o corpo. Essas superfícies retificadas são usinadas utilizando máquinas de ponta ou de alta qualidade. As superfícies das peças e as superfícies circulares aqui são excelentes. Quando medidas quanto à deformação oval, a circularidade fica abaixo de 0,5 micrômetros, ou seja, alcançamos valores como 0,2 ou 0,3 micrômetros. A circularidade e as superfícies lapidadas são excelentes e a concentricidade, ou seja, o alinhamento entre o assento e o eixo da válvula, é de 1 micrômetro. Como possui tolerâncias em nível de micrômetro, os fechamentos da válvula ocorrem em um nível excelente e garantem vedação perfeita, sem vazamentos. Vamos entrar nos detalhes técnicos de reparo das válvulas relacionadas às bombas unitárias e bombas injetoras unitárias. Especialmente nos grupos Scania, Volvo, Iveco, DAF e Mercedes, além da Detroit, vamos abordar como ajustar as válvulas, como fazer o assentamento, técnicas de retífica dos assentos, as distâncias de acionamento entre o tucho e a válvula e as distâncias necessárias entre a válvula e a bobina magnética. Esses são os nossos principais tópicos. Vamos examinar os defeitos no assento da bomba sob um microscópio. Após o brunimento do furo e a retífica do assento, faremos verificações de medição, confirmaremos o acionamento e finalizaremos o processo com um teste de vazamento. Os materiais que precisamos usar aqui e que geralmente utilizaremos incluem válvulas unitárias e ferramentas de medição para diferentes tipos de acionamento. Nossos conjuntos de tampões incluem tampões de vários tamanhos usados em veículos do grupo Mercedes. Também temos tampões de diferentes tamanhos usados em veículos Scania e Volvo. Temos ferramentas de calibração com precisão de 0,01 mm. Trabalhando com esses itens, vamos abordar os detalhes técnicos. Neste momento, estamos analisando uma bomba cujo assento foi retificado. Estamos examinando os detalhes da retífica. Aqui, estamos inspecionando com um microscópio. A olho nu, ela parece assim. À primeira vista, parece lisa e bem acabada, mas essa bomba não foi retificada de forma uniforme. Os erros geralmente ocorrem nessas áreas. Muitos usuários não têm um microscópio à disposição. Os pequenos problemas aqui não são visíveis. Para ver essas falhas, precisamos dar um zoom aqui. Agora, ao dar o zoom aqui, vamos identificar as imperfeições na superfície da peça. Demos uso na peça. Certo, agora precisamos abrir a luz. Aqui, há um ponto de pressão da válvula.
O assento da válvula com o corpo é exatamente esse contorno da borda, ou seja, o ponto onde a válvula se fecha na borda. Existe um certo ângulo entre a válvula e o corpo, e há uma pressão pontual ali. Como ela se fecha em um único ponto aqui, por favor, veja, há um rasgo na área do assento e, como você pode ver, 2 rasgos permanecem aqui. Quando testamos, isso já estava lá. A bomba está vazando. Por causa desse vazamento, após o processo de retífica feito aqui, ocorrem falhas porque esses pequenos pontos não podem ser detectados por inspeção visual. E agora, vamos fazer as operações de polimento para corrigir o rasgo no assento e realizar o teste de vazamento. Primeiro, vamos apresentar nosso conjunto de polimento da bomba unitária. Aqui temos o conjunto triplo diário 600-035. O que está incluído no nosso conjunto triplo? Uma ferramenta de desbaste grosso, um diamante para desbaste do assento, uma ferramenta de acabamento e também uma ferramenta de polimento de furos. Temos 2 escovas. Há também uma cabeça giratória com soquete de plástico. Além disso, há uma bucha de clique para ampliar as ferramentas de polimento. Agora, o procedimento que precisamos realizar aqui é, primeiro, polir o furo da bomba. O polimento do furo da bomba é sempre feito primeiro. Antes de fazer o polimento do furo, quero explicar o seguinte. Normalmente, ao reparar bombas, as pessoas começam o processo usando a ferramenta de desbaste grosso. Aqui também temos um conjunto de 4 peças. Entre o desbaste grosso e o acabamento final, temos uma ferramenta de polimento adicional chamada acabamento médio. No conjunto de 4 peças é o acabamento médio. Em carcaças de bomba com leve desgaste, não há necessidade de desgastar muito o assento. Um desbaste de válvula de 0,025 é suficiente. Apenas o desbaste já é o bastante. É por isso que usamos o acabamento médio e o acabamento final. Quando fazemos o desbaste do assento, conseguimos restaurar carcaças de bomba moderadamente desgastadas por meio do desbaste. Quando se usa o desbaste grosso, como os grãos de diamante são grandes, ele cria riscos profundos no assento. Para eliminar esses riscos profundos, é necessário passar diretamente para a etapa de acabamento. Ao passar para a etapa de acabamento, torna-se difícil remover esses riscos profundos no assento. Por isso, para bombas com danos mais severos, o desbaste grosso deve ser preferido. Na verdade, quando está extremamente danificada, nós até usamos um diamante extra grosso, que chamamos de laranja, para o desbaste grosso em bombas. Agora, antes de usarmos o conjunto de brunimento, vamos primeiro determinar o diâmetro do furo da bomba. Para determinar o diâmetro do furo aqui, usamos as válvulas como medidor para identificar e determinar o valor do diâmetro do furo. Por isso, esse 7,005 geralmente. Em bombas da Mercedes, aparecem medidas como 6,995 ou 7,005. Determinamos essas medidas também usando a válvula. Por exemplo, em bombas que não estão muito desgastadas, pegamos a medida obtida e aumentamos em 5 micrômetros para definir o diâmetro de brunimento. Então agora, isso é 7,005 milímetros. Com a válvula, vamos verificar o diâmetro do furo da bomba. A válvula de 7,005 entra no furo. Vamos verificar por aqui também. Sim, a válvula de 7,005 entra e está um pouco apertada, até parece justa. Vamos tentar com a 7,010 também. Ela não entra. Agora, a 7,010 não entra de jeito nenhum. Estamos verificando tanto pela frente quanto por trás. Ela não entra. Por que estamos verificando assim? Para ver se há alguma conicidade no furo da bomba. Primeiro. Estamos identificando isso. Se os furos da bomba forem cônicos, a válvula não funcionará corretamente em seu assento. Para garantir que esteja correto, precisamos fazer o brunimento do furo adequadamente. Esta é a ferramenta de brunimento que usaremos no processo. Com a ferramenta de brunimento, vamos primeiro determinar o diâmetro do furo. O encaixe da ferramenta no furo deve ser leve e justo.
No momento, nossa ferramenta está folgada. Você não pode fazer o brunimento desse jeito. Para alargá-lo, podemos usar 2 tipos de técnicas. Trazemos para cá. Uma maneira é segurá-lo na vertical assim e alargá-lo usando o método de batidas. Outra maneira é apoiar a parte de trás em um torno e novamente alargá-lo batendo assim. Fazemos o ajuste. Agora, o encaixe está realmente perfeito, leve e justo. Sim, está na posição perfeita para o desbaste, mas vou bater um pouco mais para mostrar como fazer o ajuste. Vou demonstrar como fazer o ajuste. Montei novamente. Montei com buchas de fixação. Está apertado. Nesse ajuste apertado, temos uma porca de regulagem aqui. Através do afrouxamento com a porca de regulagem, precisamos trazê-lo para uma posição de encaixe justo. Eu afrouxei. Sim, ótimo. Agora deve-se sentir uma leve firmeza aqui. Está seco neste momento. Está fazendo um pouco de barulho. Precisamos girá-lo rapidamente e depois puxar devagar. Já fizemos um pouco de desbaste. Você pode ver um escurecimento na área central. Não há nada nas bordas porque as cabeças têm cerca de 1% de conicidade. A partir daqui, é cônico da borda interna até a borda externa. A parte de trás também é cônica para que, durante a inserção e remoção, não haja travamento. Primeiro, ao fazer o polimento, precisamos lubrificar adequadamente a ferramenta de polimento. Inserimos ela no orifício bem lubrificada com bastante óleo. Enquanto fazemos o desbaste, vamos girá-la rapidamente. Gire rapidamente e mova devagar. Agora estou girando rapidamente e movendo devagar, porque quanto mais rápido você gira e mais devagar se move, ele remove cerca de 3 a 4 microns de material do assento a cada passada. E ao fazer isso, não seguramos assim, mas com 2 dedos. Porque a ferramenta não deve ser submetida a esforço. Seguramos com 2 dedos para que a ferramenta se mova livremente por conta própria, porque se você forçar, pode haver tensão dentro do orifício e isso pode causar problemas. Aqui continuamos até que ela saia pelo outro lado. Sim, saiu pelo outro lado, bem, não completamente, já que é cônica. Ela foi liberada da carga. Uma vez livre da carga, sem mudar sua posição, começamos a girá-la lentamente de volta na mesma direção. Giramos de volta de forma rápida e constante. Prosseguimos devagar. Enquanto a puxamos de volta, ajudamos gentilmente com o dedo, dando um leve puxão. O processo está concluído. As marcas pretas nela são do que foi removido aqui. Elas mostram as raspas em nível de micron removidas da superfície, e alguns detritos se formaram no furo. Vamos borrifar com um spray de limpeza. Agora vamos verificar a válvula. O interior do furo parece um espelho visto daqui, e aqui está um microscópio. Aqui temos o tamanho 7,005 e estamos verificando novamente. O 7,005 entra com muita facilidade. Ele se move de forma muito suave. O 7,0001 estamos testando em. Sim, o 7,010 não entrava de jeito nenhum antes. Agora, o 7,010 funciona de forma muito suave e precisa. Neste momento, o 7,010 está funcionando perfeitamente. Como fazemos esses testes? O tamanho 7,010 se move com muita suavidade dentro disso.
Ao testar isso, assim como testamos a válvula superior anteriormente, vimos que o 7,005 entrou, mas o 7,010 não. Esse furo também se expandiu em 5 microns de acordo com o polimento, e aqui está o 7,010. Quando você lubrifica bem, quando aplicamos diesel, ele vai ficar muito suave e fluido aqui, e usaremos o nosso 7,010. Como vamos detectar isso? Nós estamos melhores com o 7,010 do que com o 7,005. Além disso, quando você instala o 7,015, ele encaixa? Na verdade, vamos testar isso. Também a válvula 7,015 ali. Quando instalamos a válvula tamanho 7,015, devemos ver que ela não encaixa. Tamanho 7,015 eu instalei e ela nem começa a entrar. Não encaixa. Estou verificando pela parte de trás também. Infelizmente, ela não entra de jeito nenhum. Por que estamos fazendo isso? Quando olhamos tanto pela frente quanto por trás, a válvula 7,015 não encaixou, certo? Estamos confirmando que o furo não é cônico por dentro e, ao mesmo tempo, que não fizemos um desbaste cônico durante o brunimento. Alguns colegas cometem esse erro. Eles usam a ferramenta de brunimento até a metade do furo, ou seja, ela entra, desbasta até a metade e depois sai. Então, o que acontece é que, como ela só entra até a metade, não consegue desbastar corretamente o formato cônico dentro do furo, e esse é o erro que eles cometem. Na técnica correta de brunimento, pelo menos 2/3 da ferramenta devem sair do outro lado. Vamos atravessar completamente o furo, girando sempre na mesma direção, e depois voltar da mesma forma. Neste ponto, toda a operação de brunimento está concluída. Vamos prosseguir com o segundo processo. Agora, nesta bomba, o processo de desbaste do assento, tanto bruto quanto de acabamento, foi concluído. Como você viu anteriormente no microscópio, havia um pequeno ponto. Para remover aquele pequeno ponto, vou fazer uma passada de desbaste usando o acabamento de retífica. Durante o acabamento de retífica, aqui usamos nosso dispositivo de brunimento. Esses dispositivos de brunimento são retificados com precisão em formato cônico. Os furos nessas buchas também são usinados para corresponder ao mesmo formato cônico. Nós o fixamos aqui e o assentamos no lugar usando o mesmo sistema. Depois de assentá-lo, clicamos aqui de acordo com o diâmetro do furo. Para expandi-lo dentro do furo no sistema, precisamos apertá-lo. Sim, acabamos de clicar. Está apertado. Estou clicando mais de propósito para ver o ajuste, certo? Aqui temos nossa porca de ajuste. Clicamos usando a porca de ajuste. Agora estamos afrouxando. Nós o afrouxamos. Ela gira levemente. Nós afrouxamos um pouco mais. Estamos afrouxando um pouco mais. Bem aqui no assento da bomba de ajuste apertada em múltiplos estágios, ele precisa estar justo, mas suave. É aqui também que ocorrem os maiores erros. Nossa válvula de tamanho 7010, nós a removemos. Ao usar a técnica de brunimento durante o assentamento, eles a utilizam em excesso, mas não aumentam o diâmetro. Então, por que fazemos o brunimento primeiro? Para remover a ovalização, ferrugem e conicidade interna que você mencionou, o furo é primeiro perfurado, e só depois disso é que o processo de assentamento deve ser feito. Durante o processo de assentamento, ajustamos o alinhamento da ferramenta encaixando-a de acordo com o diâmetro do furo, como você mencionou. Após muita fricção, vamos fazer o assentamento com lubrificação. Isso vai deixá-lo ainda mais suave. Qual é o maior problema aqui? Eles não ajustam essa ferramenta de acordo com o furo porque não a expandem. Como não conseguem fazer o assentamento corretamente alinhado com o eixo do assento e o centro do furo não se alinham, e quando não se alinham, surgem problemas. Então, não é possível fechar o assento de acordo com o eixo do furo, e quando não fecha, naturalmente não entrega a quantidade de combustível desejada. Por isso, sempre precisamos fazer com que nossa ferramenta se encaixe perfeitamente dentro do furo. Precisamos rosquear. Rosqueamos e depois de rosquear. Você não pode fazer um processo de retífica seco assim aqui, então retiramos.
Aqui temos um tipo de óleo como este. Precisamos lubrificar. Lubrificamos e inserimos no furo enquanto ainda está com óleo. Aqui ele se move com a junta, ele gira. Temos uma cabeça articulada aqui. Primeiro, precisamos moê-lo em alta velocidade. Precisamos fazer a retífica em alta velocidade. Essa cabeça articulada pode girar em qualquer direção sem travar. Sim, trazemos ela até aqui. Aplicando cerca de 1,5 a 2 kg de pressão a partir do assento, realizaremos a operação de retífica. Quanto mais rápido ela gira e quanto mais lubrificada estiver a pedra, mais suave será o resultado. Ao fazer a retífica aqui, também estamos realizando um processo de acabamento. Normalmente seguramos assim na vertical e colocamos um pouco de óleo no reservatório, desse jeito. Deixamos o assento girar livremente com bastante óleo. O óleo no assento ainda não saiu. Continuo retificando até que isso aconteça. Sem pressão excessiva, apenas uma pressão normal de 1,5 a 2 kg. Ainda tem óleo no assento. Agora restou uma pequena quantidade de óleo. Sim, o processo está concluído. Além disso, por causa desse diamante fino, não há necessidade de nitificar em excesso. Retificamos o assento e o removemos novamente sem forçar. Certo, agora vamos examinar o assento no microscópio e, claro, antes do exame, vamos cuidadosamente. Agora vamos focar no microscópio. Olha, conseguimos ver o assento daqui. O assento parece o mesmo. Para ver os detalhes disso, vamos focar e olhar pelo microscópio. Agora estamos olhando para o assento da bomba que acabamos de retificar e fizemos uma retífica de precisão. Como uma retífica mais grosseira já havia sido feita anteriormente, não passamos por ela novamente. Sim, agora você pode ver as marcas da retífica. Foi retificado com muita precisão, e aí está o controle de borda que mencionamos antes. O contorno da borda sempre vai observar o detalhe na borda interna em algumas bombas, porque é aqui que a válvula pressiona, e algumas pessoas não prestam atenção nisso. Ao olhar no microscópio, eles precisam ver essa borda afiada como uma lâmina aqui. Estou aumentando ligeiramente o mesmo tom de cor. Sim, agora aqui o furo, a borda, tudo está liso como uma navalha. Havia uma pequena saliência ali, e isso também já foi removido. Agora, às vezes há uma bomba aqui, e como ela continua batendo nesse ponto, ela curva a borda do furo para dentro, tornando-o côncavo. Está assentando o furo. Quando fazem o furo, eles retificam o assento. Os caras retificam o assento, e quando você olha depois da retífica, vê que todas essas áreas foram trabalhadas, inclusive aqui. Mas nessa borda, nas áreas que o microscópio não alcança, vão aparecer marcas escuras. Então, quando o furo se curva para dentro, a superfície mostra uma diferença no tom de cor. Bordas assim não ficam afiadas como navalha. Quando você olha a curva com um microscópio de alta qualidade, dá para ver claramente essa curvatura, mas as pessoas também se enganam aqui. Elas apenas olham e assumem que o assento está perfeitamente limpo, mas há um desgaste excessivo de um lado da bomba. Por causa desse desgaste, essa borda ficou curvada. Eles instalam a válvula, ela vaza. A gente retifica o assento de novo, mas a válvula ainda não veda. É por isso que você sempre precisa de um microscópio de alta qualidade para inspecionar o assento do punco. É por isso que vendemos microscópios. Temos microscópios que fornecem luz de cima e até mesmo de baixo. Quando a luz vem de baixo, fica mais fácil detectar falhas nos contornos da borda do furo. Por isso, ter um microscópio é nossa maior prioridade ao fazer esse tipo de trabalho. Certo, agora vamos passar para os próximos passos. Ajustar e definir as distâncias do gatilho, depois vamos verificar se há vazamentos.